Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos somatoformes. Eles se referem àqueles tipos de transtornos que apresentam um sofrimento psicológico, mas na forma de sintomas físicos. O que eu quero dizer com isso? 30% dos pacientes que são atendidos na atenção primária, eles vão ter algum transtorno psiquiátrico. E metade desses pacientes, eles, ao invés de chegarem com sintomas psicológicos, como eu estou triste, eu estou mais irritado, eu estou mais desanimado, eles chegam com sintomas físicos. Eu estou com aceleração no coração, eu estou com muita dor de cabeça, eu estou com queimação. Isso se dá porque as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em aceitar que elas têm um transtorno psiquiátrico. É muito difícil isso. Então, para as pessoas, às vezes é mais fácil aceitar um diagnóstico de uma gastrite, de uma dermatite, do que um diagnóstico de depressão ou um diagnóstico de um transtorno ansioso. E aí, a característica comum dos transtornos somatoformes é que a gente tem a presença de sintomas físicos que vão sugerir um quadro clínico, mas que depois que a gente começa a investigar, a gente não consegue fechar o diagnóstico, a gente não consegue explicar, não encontra nenhuma condição médica que explique aqueles sintomas. Por exemplo, eu tô com muita queimação no meu estômago, toda vez que eu como eu fico, ou às vezes eu começo a soluçar, ou me sentir incomodada, estufada, toda vez que eu termino de comer, mas eu passo no clínico, o clínico examina, não vê nada. Ele me pede uma endoscopia, a endoscopia está normal. Ele me pede uma colonoscopia, a colonoscopia está normal. Eu passo no gastro, o gastro também não vê nenhuma doença que justifique eu estar sentindo aquilo. Aí, nesses casos, a gente já começa a pensar no transtorno somatoforme. Para a gente falar que é um transtorno somatoforme, tem que ter muito sofrimento na vida da pessoa por conta desses sintomas. Não é uma dorzinha que eu tive uma vez na semana ou uma vez no mês. É uma dor que está sempre ali me incomodando, que ela está me acompanhando, que ela me atrapalha no trabalho, ela me atrapalha quando eu saio com os amigos, ela me atrapalha quando eu quero descansar em casa. E ela também vai atrapalhar o meu funcionamento social. Então, é como se os transtornos somatoformes fosse, na verdade, um recado do nosso corpo querendo mostrar que ele não está legal. E isso se manifesta através dos sintomas. Então, muitas vezes a gente tem alguma coisa por trás. Eu não estou legal no meu trabalho, ou eu já não estou num relacionamento muito bacana e venho pensando em me separar, ou eu briguei com alguém que é muito importante para mim, ou eu estou com algum problema com o meu chefe. Esse problema eu não consigo resolver ele vem me acompanhando e isso começa a se manifestar em mim através de sintomas físicos. Eu começo sempre a ter enxaqueca e eu tomo remédio e não passa, eu faço um tratamento que o neuro prescreve e não resolve, eu faço outro tratamento e também não resolve. E aí então a gente vai fechando o diagnóstico do transtorno somatoforme. É importante a gente entender que assim, algumas vezes, por exemplo, quando eu tenho um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade, é normal que se eu tenho já uma enxaqueca e eu estou deprimido, as minhas enxaquecas piorem. Ou se eu estou com muita ansiedade e eu já tenho tensão muscular, eu vou ter muita mais tensão muscular, eu vou provavelmente travar muito mais a coluna. No caso dos transtornos somatoformes, eu não tinha nenhuma doença por trás. Não é que eu estou com dor de cabeça porque eu tenho enxaqueca, eu não tenho. Eu sinto como se eu tivesse, mas a hora que o médico me examina, ele fala, olha, você não tem nenhum critério que feche o diagnóstico da enxaqueca, ou que feche a gastrite, ou que feche qualquer outra doença. E aí, então, para a gente também não sair falando que tudo que as pessoas sentem é psicológico e não é verdadeiro, para a gente falar que alguém tem um transtorno somatoforme, essa pessoa tem que ter uma longa história, ou seja, há pelo menos 2 anos ela vem sentindo aquela queixa, aquilo vem incomodando ela. E nunca é um único fator, não é assim, faz 2 anos que eu tenho dor de cabeça. Olha, faz 2 anos que eu tenho dor de cabeça, mas eu também tenho queimação e às vezes minha coluna também dói. E às vezes eu sinto que o meu intestino contrai e ao mesmo tempo eu sinto dor só em um braço. Então são várias queixas físicas que vão pegar vários sistemas, vão pegar minha cabeça, vão pegar extremidades, pode pegar minhas articulações, pode pegar meu tórax, pode pegar meu intestino. Então, vários sistemas do meu corpo são atingidos
pelo transtorno somatoforme. E isso vai mudando ao longo do tempo. Eu começo com a dor de cólica no intestino, mas depois ela evolui para uma dor em que o intestino prende. E aí depois ela evolui para muitos gases e depois eu fico empachado. Então ele vai mudando ao longo do tempo, apesar de ser uma dor crônica que já está comigo há pelo menos 2 anos. Geralmente tem a passagem por inúmeros médicos, com vários tratamentos, uso de diversas medicações e todas geralmente ineficazes. Não é que eu tomo a medicação e resolve, não resolve, eu continuo com aquela dor. Os sintomas, eles são os mais variados possíveis. Eles podem envolver desde um inchaço no abdômen, a enjoo, prender o intestino, soltar o intestino, ter dificuldade de falar, dificuldade na coordenação, no equilíbrio, sentir formigamento, ficar com dificuldade para falar, ficar rouco, enxergar duplo, cegueira, surdez, pode ter um quadro parecido com uma convulsão. Então, esse leque ele é muito amplo. É muito comum o paciente ter uma resistência em aceitar esse diagnóstico, porque ele sente aquilo como tão real, e aí o médico muitas vezes vira para ele e fala assim: você não tem nada, isso que você tem é psicológico. E é importante a gente entender que se é psicológico, se é emocional, é alguma coisa. Nós temos que tomar uma providência a respeito. E então, se eu tenho algum problema desse tipo, eu tenho que buscar o tratamento correto. Nós vamos ter que valorizar isso que o paciente está sentindo. Nesses momentos, a gente tem que investigar muito bem o que está acontecendo por trás da vida do paciente. Você está com algum problema? Está com algum problema no trabalho? É em casa? Está passando por uma situação estressante? Por quê? Porque cada um tende a reagir de uma forma. Então, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um aceita as situações de uma forma. Então, quando isso acontece, é importante que a pessoa não se culpe, porque muitas vezes as pessoas pensam: não, mas se é psicológico eu podia ter evitado, eu podia ter feito diferente. Ninguém escolhe adoecer, ninguém escolhe ficar doente. Essas coisas simplesmente acontecem. E o importante é que quando elas acontecem, a gente tem que procurar o tratamento adequado. Então, nesse caso, se você é diagnosticado com transtorno somatoforme, procure um psiquiatra, porque nós temos tratamentos para isso. E aí, o paciente nunca melhora com os remédios que ele tomou, de todos os médicos que ele passou, porque não é esse tipo de remédio que vai ajudar. No caso, o tratamento dos transtornos somatoformes, ele é feito com antidepressivos e com terapia. Aí sim o paciente vai conseguir ter o controle dos sintomas e melhorar a qualidade de vida dele. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo.